Questão de número 27, resolução de questões aqui no canal. Hoje nós faremos uma questão sobre o substantivo, pessoal. Antes de começar a questão, claro que eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal que se inscreva. Isso é muito importante para ajudar o canal que tanto ajuda vocês. Se você já está inscrito e quer continuar colaborando, tem como. Você pode dar joinha no vídeo aqui embaixo, pode curtir, compartilhar e me seguir nas redes sociais. E se quiser ajudar financeiramente, pode clicar aqui embaixo no botãozinho ali, que é um coraçãozinho, né, onde diz valeu, fazer a sua contribuição. Pode ainda se tornar membro do canal. São as formas que vocês têm de ajudar o canal, seja de forma financeira ou não. Tá ok, pessoal? O importante é que vocês nos ajudem de alguma forma, porque a gente precisa muito da ajuda de vocês, tá? Vamos lá! Dito isso, nós temos aqui a questão de número 27. Vocês já sabem como funciona, né? Eu conto até 5, vocês dão um pause, resolve, a gente já corrige. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 e vamos corrigir. Tá aí, a questão diz o seguinte: em o que representava a chegada do circo, a palavra em destaque é classificada como? Daí tá aí as opções, né? Substantivo, adjetivo e de fato, aqui as duas últimas, o advérbio de lugar, advérbio de tempo, acredito que advérbio de lugar, né? A chegada, parece que dá a ideia de lugar, mas assim, ó, as três, por incrível que pareça, alguns alunos têm dificuldade, alunos que não estudaram, né, que estão começando a estudar, eles ainda têm dificuldade. Depois de um certo tempo de estudo, eles acertam, né, de primeira, tá? Mas essa palavra, a chegada, né, chegada parece um verbo no particípio, e verbos no particípio podem ser adjetivos com certeza. Quem já está um pouco mais adiante aí sabe disso. A chegada não dá ideia de verbo chegar de ação, né, a chegada, né? E substantivo, será que é substantivo porque está precedido de artigo? Então alguns alunos ficam em dúvida mesmo, não há problema nenhum, né? Claro que o aluno teria que ter estudado e ter que entendido, né? Ter entendido bem a parte lá de flexão das palavras, que a gente estuda em classes gramaticais. As palavras na língua portuguesa, elas se flexionam, e quando se flexionam, vão se flexionando e mudando de classe gramatical, né? Elas vão trocando de classe gramatical. Lembra que quando vocês vão no edital de vocês está escrito lá flexão de palavras, aí o aluno diz, professor, meu concurso vai cair só a flexão de palavras, mas ele nem sabe o que é isso. E é um calhamaço de coisas, porque a flexão de palavras tem muito a ver com as 10 classes de palavras. Ele tem que ter passado, né, por toda a morfologia ali para entender bem de flexão de palavras. Mas enfim, as palavras se flexionam e, portanto, trocam de classe gramatical. Amor, por exemplo, eu coloquei aqui, dá para ir estendendo isso aqui. Amor, né? Quem estudou sabe que é um substantivo. Como é que eu sei que é um substantivo, professor? É o nome que se dá para o sentimento aquele, né? A flor roxa que nasce no coração dos trouxa. Então, é um substantivo. Amar é um verbo, né? Dá para conjugar. Eu amo, tu amas, ele ama, né? Amado já pode ser um verbo, né, formando aí um tempo composto, tinha amado, e pode ser um adjetivo também, quando está caracterizando alguma coisa, né? Ele é amado, digamos, é muito amado, né? Dando uma característica, amando pode ser um verbo, né? Um verbo no gerúndio, formando uma locução verbal, estava amando loucamente. Amável é adjetivo, né? E eu poderia colocar aqui amavelmente, que dá aí, que é um advérbio. Então as palavras vão se flexionando, com certeza vão se flexionando. Eu fiz aqui com o chegar, com a palavra chegar, né? Como ela pode se flexionar, percebo que não tem um substantivo, a menos que eu coloque um artigo aqui. O chegar, daí já se torna um substantivo, né? Mas não tem dessa forma aqui e também aqui não tem como. Eu consegui flexionar dessas três formas. Eu não vou conseguir flexionar todas as palavras em várias formas. Aqui eu tenho chegar o verbo, chegado que pode ser um verbo e pode ser um adjetivo, sim, na parte coloquial, no dia a dia. Eu vi uma coisa, um aluno fazendo isso uma vez. Ele disse assim, professor, isso aí é meu chegado, né? Daí disse, como assim teu chegado? Aí eu entendi, era próximo dele, né? Meu chegado. Isso seria um adjetivo? Futuramente vai que a palavra se flexiona dessa forma. Até então, é um verbo,
né, que forma aí um tempo composto. Tenho chegado, tinha chegado, né, mas eu coloquei o asterisco ali porque no coloquial pode se tornar um adjetivo. E chegando, que é um verbo. Estava chegando, né, um verbo no gerúndio. Então eu consigo fazer essas flexões aí, tá? Enfim, as palavras se flexionam. Isso vocês deveriam saber. Outra coisa muito importante que vocês deveriam saber é o que a gente estuda também em classes gramaticais. O artigo substantivo é qualquer palavra, já até falamos disso em resolução de questões. Ela vai me amar para sempre. Amar aqui é um verbo, né, se Deus quiser. Agora aqui o amar nos torna sensíveis, aqui já é um substantivo, está precedido de artigo. Troca de classe gramatical, derivação imprópria, que a gente viu lá, né, no início do curso de morfologia, lembram? Estrutura e formação das palavras, né? Formação das palavras, tá? Derivação imprópria. Então, gente, são as duas coisas que vocês deveriam saber. Fora isso, vocês iam pensar, né? Mas tem realmente, ó, na questão tem um artigo ali, né? Aliás, tem um A, mas é artigo ou é preposição? Alguns alunos poderiam ficar em dúvida. E aqui, claro, ele precisaria de outros conhecimentos, e a banca quer isso. A banca já poderia até, vocês deveriam, né? A banca queria isso, e que você já fizesse uma análise sintática aqui. Porque uma forma de resolver isso seria, né, entendendo que a preposição, ela vem de um nome ou de um verbo, ela não brota no texto ali, na frase sozinha. Aí vocês vão dar uma analisada aqui, né, de onde, se for preposição, está vindo de onde? Poderia estar vindo do verbo, né? Em o que representava. Quem representa alguma coisa, pessoal. Isso aqui é um verbo transitivo direto. Então, se isso é um verbo transitivo direto, o que eu tenho aqui é um artigo. E se isso é um artigo, isso aqui só pode ser um substantivo. Daí eu resolvi, né, a questão. Com certeza, porque não pode, alguns alunos confundem, será que é preposição? Para ser preposição tem que estar vindo ou de um nome ou de um verbo, não pode estar vindo do ou, não pode estar vindo do que, teria que vir desse verbo aqui, mas ele é um verbo transitivo direto, se ele é transitivo direto ele não pede preposição, então o que eu tenho depois é apenas o artigo. Resolvemos o problema, né? Do circo é um adjunto adnominal, a chegada, e aí com certeza esse chegada só pode ser um substantivo, que é a nossa resposta da questão de hoje, né? A letra A, alternativa A. Eu acho que não é uma questão difícil, né, pessoal? Vamos aí para a nossa próxima questão.